Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, galera? E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e este é mais um Bom Dia pra quem? Pois é, o mundo sem assunto, né? Hoje só tem um assunto que é a guerra, né? A guerra da Ucrânia está chegando a contornos muito complexos, por assim dizer. Nesse final de semana teve um jornalista estadunidense que foi morto em um ataque, né? Houve um ataque numa cidade que é próxima da fronteira com a Polônia, que é uma das válvulas de escape dos refugiados, né? E as coisas estão ficando cada vez mais complicadas e lascadas, né? Então a gente está com um medo danado de isso dar ruim. Mas olha só como o mundo tem os seus plot twists. Parece que está vindo a caminho um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, segundo informações dos emissários diplomáticos que estão fazendo as negociações. Isso significa, por assim dizer, que essa grande celeuma que é a guerra da Ucrânia pode estar caminhando para o seu desfecho. Mas são palavras, apesar de que a caneta é mais forte do que a espada, ainda não se pode confirmar que esse grande drama mundial está chegando ao seu final. Enquanto isso, nós estamos no Brasil. O Brasil tá lascado, para variar, né? Tanto é que, assim, sexta-feira eu sempre costumo fazer o episódio na véspera, à noite na véspera, né? E aí na sexta-feira à noite eu recebi pelas redes sociais uma foto de um posto de gasolina no Acre, onde o litro da gasolina já chegou nos R$10 o litro. R$10 o litro é muita coisa, gente. É um valor muito alto, muito elevado, muito escabroso, que preocupa, né? As pessoas. É preocupante ver uma situação dessa de gasolina a um preço exorbitante, né? Mas essa é a situação do país que se tornou refém, né? Primeiro da Lava Jato, né? E depois desse governo, dessa ditadura ideológica de quinta série que nós estamos vivendo. E assim,
Até eu tenho que fazer uma confissão para vocês. Eu fui otário em 2013. Eu participei de uma dessas manifestações. Aliás, manifestações que ocorreram também antecederam, que foram prévias. Eu lembro que houve uma manifestação em São Paulo que era atribuída aos Anonymous, né? Que era um grupo que dizia que não tinha rabo preso com ninguém, partido com nada, e que era contra a corrupção, era contra um monte de coisa. Esse foi o ensaio dos movimentos dos 20 centavos que se seguiram. Que na verdade o que aconteceu? Aproveitou-se uma manifestação de estudantes e colocaram um monte de gente ali. Juntou-se aquele pessoal que protestava contra a corrupção e o caramba 4 com esses estudantes. Depois os estudantes saíram quando teve uma solução conjunta de congelamento dos preços, o retorno aos valores anteriores, né? Mas havia se tornado um movimento político e é um movimento que teve muita liderança da mídia e também de grupos dominantes. Eu lembro também que teve um movimento de socialites, um movimento chamado Cansei, né? Que era tudo desse bojo. Na verdade, o que eles queriam era que não era admissível um Brasil mudar tão rapidamente em função de um combate a uma desigualdade, mesmo que tenha algumas críticas, né? Porque tem gente que critica, que acha que era algo populista, que era alguma coisa assim que não tinha nada a ver, né, não era uma solução definitiva de combate à miséria, era uma solução paliativa, que era essa questão do Bolsa Família. Não era uma solução paliativa quando você percebe que essa renda, que era esse projeto de transferência de renda, tinha condicionantes, né? Condição de criança na escola, criança vacinada, criança com acompanhamento médico, famílias com acompanhamento médico. E por incrível que possa parecer, ocorreu de que houve uma redução, muitos dos beneficiados do Bolsa Família, houve uma redução, inclusive, na quantidade de filhos. Então não era aquela história de ter filho para receber Bolsa Família. Isso aí foi uma falácia que acabou sendo acreditada, né? As pessoas acreditaram muito nessa uma das maiores fake news em relação ao Bolsa Família. E o intuito era fazer com que que houvesse um corte de um ciclo vicioso da miséria, porque a gente sabe que existe uma relação diretamente proporcional entre escolaridade e renda. Renda e escolaridade. Pessoas que têm uma maior escolaridade terão acesso a trabalhos com maior renda. Isso é fato. E o que acontecia nas famílias menos favorecidas, as famílias mais pobres?
essas famílias tinham que pôr as crianças para trabalhar junto com elas, para poder compor renda. Então a criança que fica lá no farol vendendo balinha, ou que faz malabares lá, entendeu? E não tinham escola, e perdiam escolaridade, porque tinha muita gente que tinha que trabalhar cedo, com 12, 13, 14 anos, já tinha que ir para a lida para poder ter um sustento, para poder ajudar na renda da família. E essas pessoas nunca conseguiam avançar socialmente, porque nunca tinham empregos só tinha acesso a empregos de baixa qualificação, que são empregos com salário baixo, entendeu? Então, o fato de colocar uma renda para uma família, para que essa família mantivesse os filhos na escola, permitiria que essas crianças, esses jovens, tenham uma escolaridade maior, tenham acesso a cursos profissionalizantes, cursos técnicos e faculdade, que iriam aumentar a quantidade de pessoas qualificadas no país. Então você traria desenvolvimento econômico. E eles não pensam nisso. Eles não pensam que esse projeto é uma coisa para o futuro, porque você, graças ao golpe de 64 e os planos estapafúrdios e frágeis que ocorreram depois do que eles chamam de milagre econômico, deixou o país endividado e com uma hiperinflação, sem controle da moeda. E o que ocorreu? Você tem uma geração perdida, porque não houve também, entre a década de 60 e 90, 30 anos em que não houve um aumento, quer dizer, na verdade um aumento não, uma diminuição da desigualdade social. Os pobres continuaram pobres e os ricos continuaram ricos. E essa falta de mobilidade social se viu na década de 80 e 90. Estamos voltando a essa situação hoje graças a essas desgraças que ocorreram, porque depois que ocorreu esse movimento, ocorreu a Lava Jato, que era considerado por esses grupos dominantes a grande esperança em retomar a etapa anterior, ou impedir que houvesse um desenvolvimento econômico que ameaçasse os seus interesses. E hoje nós vemos aí são mais de 11 milhões de desempregados, milhões de pessoas na condição de miséria, inclusive muitos passando fome nesse Brasil. Voltar ao mapa da fome depois de 10 anos. Semana passada eu cheguei a falar assim, mano, é tanta coisa que indigna nesse país que eu não sei porque esse país não está em chamas, não está pegando fogo com toda essa situação escabrosa. Eu espero que esse aumento da gasolina já jogue um sinal de alerta para entre aspas, classe média. E tem tanta coisa que tá zoada. Tabela do imposto de renda que está desatualizada há anos. Essa política de preço da Petrobras, que o Brasil é um país que deveria ser autossuficiente em petróleo e deveria ser até exportador de petróleo. Mas a Lava Jato acabou com tudo. O juiz ladrão acabou com tudo.
E nós estamos vivendo essa situação. Tem uma coisa que eu recebi um e-mail da Intercept, que falava da relação entre os militares e a política da Petrobras. Até porque o presidente da Petrobras é um militar colocado pelo Bolsonaro. O fato é que nós estamos numa situação que é insustentável e que não dá para você ficar aceitando essa condição. No entanto, nas últimas semanas teve um crescimento, embora tímido, das intenções de voto do Bolsonaro. Isso acende um sinal de alerta, mas eu estou achando que isso vai ser fogo de palha, porque essas pesquisas ocorreram antes da eleição, antes da guerra, antes do aumento de preços do petróleo. E tem mais, né? Antes do aumento do petróleo, antes da guerra, né? Durante a guerra, né? Aliás, a guerra foi uma das coisas que o Bolsonaro mais se beneficiou, né? Porque toda a atenção da mídia está em cima da guerra, não se fala de outra coisa a não ser a guerra, e se esquece de que o Brasil está uma merda e o culpado disso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas tem os deputados, não sei o quê. Sim, eles também são culpados, mas eles foram levados a reboque pela onda do bolsonarismo. Nunca se viu o ano de 2018 nunca se viu um parlamento tão reacionário como foi esse que foi eleito em 2018. Pouca gente progressista, muitos do centrão que na verdade só defendem seus próprios interesses, e muitos absurdos, como esse aí de autorizar a exploração de minérios em terras indígenas. Isso aí, meu Deus do céu, isso aí é assassinar indígenas. E essa é a luta que a gente tem que travar todos os dias, porque o pior, quem assumir vai ter que desfazer um monte de cagada que fez o Bolsonaro, e o pior, vai enfrentar uma oposição muito forte para isso, porque é o mercado, é o agronegócio, é a milícia e é a indústria da segurança que está nesse bojo. Entendeu? E essa é a luta que a gente vai ter que fazer todos os dias. E outra, tem duas manipulações. Primeiro, os bolsonaristas estão usando um filme de 2017 do Danilo Gentili, dizendo que foi apologia à pedofilia. Lá começando... É bomba de fumaça, gente. Não cai nessa. Eu falo pro pessoal. Gente, vocês têm que ser inteligentes. Os caras ficam criando polêmica pra gente poder problematizar. Mas o problema é outro. Não caiam nessa besteira. E outro, o Bolsonaro tava falando que foi por ele que o Brasil está quase completamente vacinado. Na verdade, não foi por ele, foi apesar dele.
Apesar de Bolsonaro, o Brasil está vacinado, quase por completo. Apesar dele, porque ele não queria vacinar. Um cara que não se apresentou publicamente sendo vacinado, que pegou a carteira de vacinação dele e impôs sigilo de 100 anos. E os filhos deles vacinados. É muita canalice. É uma, como diria o podcast Medo e Delírio e Brasília, é uma canalice que vocês fazem. E ainda tem gente que acredita. Bem, então vamos deixar de ser bobo, né? Gente, essa semana está começando. Nós estamos na 3ª semana de março. O ano está passando depressa. Essa semana nós vamos atravessar o Cabo da Boa Esperança. Na terça-feira, entre terça e quarta-feira, nós estaremos na metade de março. Detalhe, 2 meses e meio de 2022 já foram. Esse ano está indo rápido como um rastilho de pólvora. Mas também a gente tem que aproveitar para ser ligeiro. Se o tempo está passando rápido, a gente tem que aproveitar cada segundo desse momento para poder fazer coisas boas, coisas novas, coisas que nos fazem crescer. Que essa semana seja uma semana que tenha esse negócio de gratiluz do caralho. Que seja uma semana que você possa construir as suas pequenas transformações. Eu acho que hoje, ontem, né, domingo, passou aquele Masked Singer lá e um dos artistas fantasiados cantou uma música aqui que eu gosto muito, que é do Raul Seixas, que é Metamorfose Ambulante, né? E os versos são maravilhosos, né? Tipo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ouse questionar, inclusive, as suas, abre aspas, verdades. A transformação faz parte disso. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até amanhã. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.